Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. É um prazer ter você do outro lado. Continuamos a falar de aparelho locomotor e para a aula de hoje temos como tema músculos do membro superior. Eu sou a Dr. Milton Alfredo e darei agora início à nossa aula. No membro superior nós vamos identificar dois grandes grupos musculares: os músculos próprios e os músculos impróprios do membro superior. Os músculos próprios são aqueles que se localizam nos diferentes segmentos do membro superior e os músculos impróprios são aqueles que fazem mover o membro superior, mas estão localizados em outras regiões. E nesses nós vamos encontrar ainda dois grupos: os músculos que unem o membro superior à coluna vertebral e os músculos que unem o membro superior à parede torácica. Começamos assim então pelos músculos impróprios, especificamente aqueles que unem o membro superior à coluna vertebral. Vamos identificar aqui o músculo trapézio. Um outro músculo é o músculo elevador da escápula, também chamado de levantador da escápula. Temos ainda aqui o músculo romboide menor. Temos também aqui o músculo romboide maior e o músculo grande dorsal, também chamado de latíssimo do dorso. Bom, esses são os músculos que unem o membro superior à coluna vertebral. O outro grupo são então os músculos que unem o membro superior à parede torácica. Podemos então aqui identificar o músculo peitoral maior, também chamado de grande peitoral, o músculo peitoral menor, também chamado de pequeno peitoral. Temos aqui ainda o músculo serrátil maior, também chamado de grande serrátil ou então serrátil anterior, este aqui. Podemos ver também parte das suas fibras a este nível. Falta observar um músculo que está bem evidente aqui nessa imagem, que é o músculo subclávio. Podemos ver novamente aqui o peitoral menor e o serrátil anterior. Então, esses também são os músculos que unem o membro superior à parede torácica. Agora nós vamos entrar nos músculos próprios do membro superior. Vamos começar então com aqueles músculos que estão localizados na região escapular. Começando assim por identificar o músculo deltoide. Podemos ver nessa imagem, ele está completo, e aqui na outra imagem foi seccionado, mas é o mesmo músculo deltoide. Temos aqui o músculo subescapular, isto é na face anterior da escápula, e na face posterior da escápula nós temos aqui então o músculo supraespinhoso, o músculo infraespinhoso, porque ocupam as duas fossas espinhosas aqui da escápula, especificamente na face posterior. Aqui é a fossa supraespinhosa, por isso é que o músculo localizado aqui chama-se músculo supraespinhoso. E aqui é a fossa infraespinhosa, por isso é que o músculo localizado aqui também chama-se músculo infraespinhoso. Temos ainda o músculo redondo menor e o músculo redondo maior. Os músculos desse grupo, com exceção do deltoide e do redondo maior, os restantes fazem parte de um grupo muscular que recebe o nome de manguito rotador. Vamos agora então para a região do braço, e no braço nós vamos identificar ou dividir músculos em dois compartimentos: os músculos do compartimento anterior do braço e os músculos do compartimento posterior do braço. No compartimento anterior nós vamos identificar três músculos. Temos este aqui que é o mais superficial, que é o músculo bíceps braquial. Podemos ver que ele possui duas expansões do seu ventre. Daí o nome bíceps braquial. Bom, se nós retirarmos esse músculo, vamos observar os outros dois que estão na sua profundidade. Temos então aqui o músculo braquial e o músculo coracobraquial. Esses são os músculos do compartimento anterior do braço. Nessa outra imagem, nós vamos identificar então o músculo do compartimento posterior do braço. Temos aqui então o músculo tríceps braquial, tríceps porque vai possuir três expansões do seu ventre. Podemos ver aqui a cabeça medial, a cabeça longa e a cabeça lateral.
Bom, se nós retirarmos esse músculo, que é o deltoide, que é o que está nessa imagem aqui, vamos conseguir acompanhar melhor o trajeto da cabeça medial. Nós podemos ver aqui no nível inferior, que depois ele aparece cá acima, só que pela presença aqui da cabeça longa, nós não conseguimos acompanhar todo o trajeto desse músculo, mas é importante reconhecer aqui a porção inferior e a porção superior da cabeça medial do músculo tríceps braquial. E temos depois aqui a cabeça longa e a cabeça lateral. Então esse é um único músculo que pertence no compartimento posterior da região do braço. Então com isso nós vamos para a região do antebraço. E aqui no antebraço nós também vamos dividir em músculos do compartimento anterior e músculos do compartimento posterior. Mas em cada compartimento nós ainda vamos dividir em camadas, a camada superficial e a camada profunda. No caso aqui, os músculos da região ou do compartimento anterior, nós vamos ter na camada superficial os seguintes músculos: o músculo pronador redondo, o músculo flexor radial do carpo, o músculo palmar longo, o músculo flexor ulnar do carpo e o músculo flexor superficial dos dedos. Bom, se nós retirarmos aqui o flexor radial do carpo e o palmar longo, vamos conseguir observar melhor aqui o músculo flexor superficial dos dedos. E vê que o seu tendão cria aqui uma espécie de foice e tem inserção quer nível do rádio e também da ulna. E se nós retirarmos esse músculo, vamos então conseguir observar os músculos da camada profunda, que são, aqui podemos ver nessa imagem, o músculo flexor profundo dos dedos, o músculo flexor longo do polegar e também podemos ver o músculo pronador quadrado. Uma porçãozinha desse músculo está aqui, mas tem uma outra imagem que nos apresenta melhor aqui. Temos então o músculo pronador quadrado. São então esses três os músculos da camada profunda do compartimento anterior do antebraço. O flexor profundo dos dedos, o flexor longo do polegar e o músculo pronador quadrado. Já no compartimento posterior, na sua camada superficial, nós podemos ver que este membro superior não está em posição anatômica, porque ele está horizontalizado e não verticalizado, mas podemos ter como referência aqui o polegar e saber que isto aqui é a parte lateral e aqui a parte medial. Então, no sentido lateromedial, nós temos o músculo braquiorradial, o músculo longo extensor radial do carpo, o músculo curto extensor radial do carpo, o músculo extensor comum dos dedos, o músculo extensor do dedo mínimo, o músculo extensor ulnar do carpo e o músculo ancônio. Esses são os músculos da camada superficial do compartimento posterior do antebraço. Já na camada profunda, nós podemos identificar outros músculos, que no caso, o músculo supinador, vamos vê-lo aqui, e outros músculos, como que nós temos o músculo abdutor longo do polegar, o músculo curto extensor do polegar, o músculo longo extensor do polegar e o músculo extensor do dedo indicador. São os músculos da camada profunda do compartimento posterior do antebraço. Esses aqui são os da camada superficial. Podemos ver novamente aqui o longo extensor radial do carpo, o curto extensor radial do carpo, o extensor comum dos dedos, o extensor do dedo mínimo e aqui o extensor ulnar do carpo. Temos então agora os músculos da região da mão e vamos dividi-los em grupos. Os músculos da eminência tenar, os músculos da eminência hipotenar e os músculos da região central
da mão. Começando assim pelos músculos da eminência tenar, temos aqui o músculo oponente do polegar, temos o músculo abdutor curto do polegar, temos o músculo flexor curto do polegar e o músculo adutor do polegar. Esses são os músculos da região tenar. Já na região hipotenar, temos então o músculo palmar curto, ou também chamado de palmar cutâneo. Temos o músculo abdutor do quinto dedo, que o quinto dedo também é chamado de dedo mínimo. Então temos aqui o abdutor do quinto dedo. Temos o músculo flexor do quinto dedo e temos uma porçãozinha do músculo oponente do quinto dedo. Mas existem imagens em livros que mostram melhor esse músculo. E também é importante frisar que geralmente o músculo oponente do polegar, aqui na região tenar, ele é profundo ao abdutor curto do polegar. Então, às vezes é preciso dissecar este músculo para observar o outro. Já os músculos da região central da mão, temos então aqui os músculos lumbricoides. E além dos lumbricoides, temos os músculos interósseos. Mas numa outra imagem podemos observar melhor os músculos lumbricoides. E depois vamos observar então os interósseos, que também são de dois tipos. Os interósseos dorsais, que são bipenados, e os interósseos palmares, que são unipenados. Essa conversa de bipenados e unipenados é só voltar à aula de generalidades sobre os músculos, introdução à miologia, para perceber melhor. Então, assim chegamos ao fim de mais uma aula. Muito obrigado pela atenção. Esperamos que essa aula ajude você. Estamos juntos até o próximo vídeo. Mais do que ciência, anatomia é arte.